Se você é um jovem, está no caminho de procurar alguém para se casar, não procure alguém antes de fazer essas coisas que eu vou te mandar fazer hoje. São coisas que eu usei e hoje tive uma bênção de mulher. Uma bênção de mulher que Deus providenciou para mim. Talvez eu esteja a falar para um pai e tem seu filho, está na fase de procurar alguém para poder casar. Então, que escute este conselho e dê ao seu filho. Eu acredito que vai ser um conselho muito bonito e vai fazer com que teu filho tenha alguém que vai lhe ajudar na vida, tenha alguém que vai ser uma bênção para ele. Temos que casar alguém que vai ser bênção para as nossas vidas. Não pessoa que vai destruir a nossa vida, mas sim construir a nossa vida. Eu já sou pai de 3 filhos. Sou pai de 3 filhos, mas muito abençoado. Quando chegou a minha vez de eu querer procurar alguém para casar, eu não fui diretamente procurar alguém que poderia parecer aos meus olhos bonita, mas sim, eu primeiro procurei a providência divina. Primeiro falei com Deus para que Deus pudesse me dar alguém que vai de acordo às condições que eu tenho, que vai de acordo o amor que eu tenho. Então você deve fazer o mesmo. Procure conversar com Deus para que Deus possa te dar a melhor pessoa que vai de acordo com você. Para escute bem essa história, como começou. No ano de 2013, eu senti a ser uma pessoa já pronta de querer estar com alguém na vida. E o que acontece? Eu tive que orar a Deus. Orei a Deus, Senhor, eu preciso de alguém que seja uma pessoa cristã, seja uma pessoa que te respeite, para que assim o teu nome possa ser exaltado no nosso lar. A resposta chegou muito atrasada. Eu tive que esperar muito pacientemente. 2013, e 14 e 15. Quando chega 2015, aí eu estava numa empresa a trabalhar, mas eu orava dia e noite. Acabei 2 anos a fazer orações. Orações essas que ia de acordo com o assunto de casamento. Eu sempre queria que Deus me desse alguém. Só que toma cuidado, porque no momento que você ora para ter alguém, o inimigo também está por perto para ouvir as suas orações. E ele consegue resolver de uma forma que você acredite que é a resposta divina. Mas, tome cuidado, se você é espiritual, você consegue notar sozinho que essa não é a resposta divina. É isso que aconteceu comigo. 2 anos, acabei orando a Deus para que Deus pudesse me trazer alguém na minha vida. Mas, quando chega no ano 2015, eu tive que orar fervorosamente dia e noite. E aí eu vi o inimigo a trazer mulheres diante de mim, mulheres bonitas, mulheres claras, mulheres lindas. Algumas dessas mulheres era a família da própria mulher que vinha me entregando, dizendo que você casa com a nossa filha. Eu lembro, naquela altura eu estava numa igreja chamada Tabernáculo. Passava os meus cultos na igreja Tabernáculo. E aí o que aconteceu? Aí aparece uma família entregando a sua filha, porque eu era uma pessoa simpática, eu gostava mesmo de levar a minha vida espiritual a sério. E a família teve que levar a filha para me entregar. E aí eu disse para a minha família, não, essa aqui não é a mulher que Deus me enviou, e por isso não posso receber. Eu preciso mesmo de mulher. E este ano não pode acabar sem mulher. Essa não é que Deus me enviou. Passamos. Fui para o meu setor do trabalho. Trabalhava num distrito. Acabava lá 30 dias. Vinha aqui passar sábado e domingo para levantar o nosso dinheiro do salário para comprar os mantimentos do modo em que possamos passar 30 dias fora da cidade. Lá, fora da cidade, aí conhecemos uma colega. A colega, o pai era pastor. No acampamento da empresa, eu era a única pessoa que ia na igreja. Então, em cada domingo, eu ia procurar uma igreja para passar. Aí descobri que perto da empresa havia lá uma igreja. Só que aquela igreja, o pastor, a filha também trabalhava conosco como buscateira, não é? O meu padrasto era chefe da empresa. Até agora ele é chefe da empresa. Naquela altura, o meu padrasto, quando soube de que eu estava a precisar de mulher, ele teve que ir falar com aquela dona, disse que eu preciso da sua irmãzinha para que se case com o meu filho. Então, ela quando soube desse assunto, foi falar para o pai.
e disse assim para o pai: pai, lembra daquele jovem que sempre tem vindo na igreja nos domingos, saindo da empresa? O pai disse que sim. Eu ia sempre na igreja do pai daquela moça, daquela senhora. Desde o primeiro dia em que eu fui para lá, ele sempre me dava pregações, não é? Na hora de pregação, eles diziam assim: hóspedes são eles que matam a cobra, hóspedes são eles que matam a cobra. Então queremos sempre comer a comida cozinhada por hóspede. Sempre entregava a pregação. Desde que eu conheci pela primeira vez aquela igreja, até de terminar todas as obras que a gente construía lá, nunca recebi pregação de alguém, a não ser eu pregando naquela igreja. Sempre eles deixavam para mim, dizer que você prega bem, você é diferente, então queremos receber sempre suas pregações. Eu pregava sempre. Quando o pastor recebe a notícia que aquele jovem está à procura de mulher, só que o pai daquele jovem, o pai, que é o padrasto meu, veio falar com a senhora de que precisava da sua irmãzinha para que possa se casar com meu filho, referindo a mim. Porque ela é filha do pastor, ele também ama a igreja, então parece que vão se ligar. Então o pastor disse assim: se for para minha filha, eu entrego nas bandejas. Eu entrego a minha filha sem pensar 2, 3 vezes, porque eu conheço aquele jovem. Aí entregaram a filha. Eu acabei uma semana processando. Depois disse para meu padrasto: papá, essa não é a mulher que Deus procurou para mim. Ele ficou frustrado, ficou muito furioso comigo. O que quer dizer com isso? Eu disse: eu não vou levar essa mulher. Eu sinto que não é Deus que procura essa mulher para mim. Eu preciso da resposta de Deus. Eu não sei como. Eu sempre, dia e noite, orava a Deus. Dia e noite, orava a Deus para que Deus pudesse me trazer uma resposta satisfatória. Mas o inimigo tinha que trazer também suas respostas. Trazia mulheres diante de mim para que eu pudesse ficar com aquela mente de que não, essa é a resposta de Deus. E por isso tome cuidado, meu querido irmão jovem que quer casar, que está à procura de alguém para casar. Melhor a opção é de fazer oração dia e noite, não importa o tempo que você vai levar, mas a providência divina chegará. Então o que você deve fazer é de orar sempre. Eu não parei de orar, até 12 anos terminaram. Eu com a ansiedade de querer mulheres que vinham na minha frente e eu dizer que essa mulher não é a providência divina. Então, aí meu padrasto ficou furioso comigo, eu rejeitei aquela mulher. No fim do mês, depois de terminar o mês, vim receber o meu salário. O que acontece? Encontrei a minha mãe também, havia procurado uma mulher. Disse que meu filho, eu procurei uma moça para você, uma moça boa, que dá a ser minha nora. Quando me disse o nome da menina, eu já conhecia. Eu disse para a mamãe: minha mãe, estou muito ansiosa de querer alguém na minha vida para ser a minha mulher, mas essa não. Eu rejeitei muitas pessoas. Eu lembro a amiga da minha mãe, quando percebeu que eu estava na cidade, ela veio sozinha me conquistar. A amiga da minha mãe veio me conquistar para eu casar a filha. Quando ela chegou, não conseguiu falar nada. Aí eu tive que me arrumar e fui embora. Perguntei à minha mãe: por que ela está aqui? Minha mãe disse que ela veio te conquistar para você casar a filha. Eu disse: essa não é a providência divina. Eu não sei qual a resposta que vou ter, mas eu sei dizer que Deus, quando chegar a vez de me dar a mulher, eu vou ver que essa mulher é de Deus. Eu vou receber, mas eu não vou aceitar. Eu rejeitei muitas mulheres que vinham como se fosse a resposta de Deus, mas não era a resposta de Deus. E eu dizia sempre: esta não é a resposta de Deus. E por isso, eu vou me manter firme, vou orando sempre, sem parar, dia e noite. E eu orei dia e noite. Agora, quando chegou o momento de conhecer a minha querida, linda esposa, não foi tão difícil, foi muito fácil. Eu quase não usei minhas palavras, foram as palavras de Deus. O próprio Deus falou para a minha esposa. O que acontece? Um dia desse, a gente foi transferido porque a gente já tinha terminado com as obras que estávamos a construir naquele lugar. Fomos para uma pequena cidade. Quando chegamos naquela pequena cidade, aí fiz 2, 3 dias. O terceiro dia, eu levei minha carinha, que é a barra, é a carinha de 2 mãos, aquelas carinhas de construção civil. Uma carinha que vem com uma roda, 2 pegas, não é? Chamam de barra. Levei a barra, que é a carinha de uma roda,
Aí fui na fontenária pública, onde que se captava água, onde que se buscava água. Quando cheguei lá, eu encontrei uma menina que estava aí parada, a cartar água, a buscar água para ir deixar na sua casa. Então, onde que eu olhei naquela menina, algo em mim me disse, essa aqui é a sua esposa. Eu parei, fiquei paralisado, comecei a falar sozinho na mente. Essa que dá para ser a minha esposa. Onde que é em casa dela? Onde que é em casa dela? No momento em que eu estava pensando nisso, onde que é em casa dela? Aí, quando me despertei, a menina já não estava ali, já havia desaparecido. Eu fiquei bloqueado, porque eu queria conversar com a menina, mas não foi possível, porque ela desapareceu no momento em que eu estava a pensar, onde que é em casa dela? Essa dá para ser a minha esposa, onde que é em casa dela? Eu queria conhecer em casa dela, para que assim, no momento de querer conversar com ela, então não possa me perder, não é? Tipo, capturar ela e falar com ela. Ela desaparece e do nada aparece novamente. Eu comecei a olhar a menina e eu vi que não, essa mulher que dá para ser a minha esposa. Essa aqui é a resposta de Deus. Sozinho ali sem falar para ninguém. Quando fui no acampamento naquele dia, trabalhei, mas não trabalhei bem. Estava muito assim, ansioso de querer ver mais aquela moça. O quarto dia, onde que a gente estava, naquele lugar estávamos a fazer o sistema de regadio nas machambas. Ela aparece com a mãe, ia comprar couve na roça. Parei aí, esperei dela. E ela foi na vinda, ela voltou sozinha. Onde que eu mandei parar a menina, tá vendo? As coisas como andam quando você confia em Deus, quando você entrega a Deus todas as suas petições, as coisas são resolvidas pelo próprio Deus. E a moça não levou muito tempo, aí conversei com ela, aí foi em casa. O outro dia eu estava a trabalhar com o meu cunhado, falei para o meu cunhado, aquela moça já me aceitou. Você já recebeu a resposta dela? Não, ainda não recebi. Mas eu tive um sonho. Naquele dia eu sonhei que ela estava a me dar resposta. E eu acordei bem entusiasmado. E aí fiquei convicto de que eu vou receber a minha resposta positiva. E comecei a falar para o meu cunhado, que era também meu colega. Meu cunhado disse, tá bom. Aí quando chegou o momento de receber a resposta, e foi positivo. Foi positivo. Mas com isso o inimigo não parou por aí. A pessoa que estava a madrinhar começou a lutar contra o casamento. Ela queria com que eu fosse também o genro dela. No princípio, ela aceitou ser madrinha porque não me conhecia melhor. Até quando ela me conheceu melhor, ela, a partir daí, começou a falar com os colegas do serviço, porque também a madrinha trabalhava aí na empresa. Começou a falar com os colegas, começou a falar com as amigas fora. Diziam assim, eu quero para que quiser tu case com a minha filha. Eu não conhecia o comportamento desse jovem, mas agora já sei qual é o comportamento desse jovem. Ele tem um comportamento muito diferente. Eu quero para que ele case com a minha filha. Aí foi uma luta grande. Todas as cerimônias que se precisava fazer, ela negou participar, disse que não vou participar mais. Aí os colegas tinham que decidir para participar, outros colegas nesse caso, decidiram para participar como no lugar de madrinha. Aí resolvemos o assunto e deu certo. Hoje, desde manhã quando eu acordei, eu estava pensando em fazer esse conteúdo para contar meus queridos irmãos que estão mesmo na fase de procurar alguém. Eu comecei a olhar na minha esposa, na cabana em que nós estamos a dormir. Essa cabana que vocês estão a ver. Fui perceber que essa esposa é uma esposa que Deus me deu mesmo. É resultado das orações que eu fazia durante 12 anos. Eu acabei 12 anos como se fosse mentira. Dia e noite a orar a Deus para que pudesse me dar uma resposta de lá dos céus. Hoje consigo perceber que a resposta é divina porque, mesmo nos momentos difíceis, a minha esposa é aquela que aceita passar nesses momentos. O pai é professor, a mãe é camponesa, mas lá em casa dela está tudo bem, não tem fome nenhuma. Mas ela está aqui comigo. Estamos no campo, assim como vocês estão a ver, estou na roça. E estamos a dormir nessa cabana.
Eu, quando consegui alugar esta machamba, essa roça, eu queria para que a minha esposa ficasse onde? Em casa com os filhos, porque nós somos pai de 3 filhos. Eu queria para que ela ficasse em casa com os filhos, mas ela não aceitou. Ela disse que não, precisamos trabalhar junto. E ela veio e está a dormir nessa cabana que vocês estão a ver. Então, isso é a resposta das orações que eu fazia. Então, nesse contexto, eu aconselho meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que não corram, principalmente aqui na África. Há jovens que se casam porque o jovem tem dinheiro, se casa porque o jovem está num bom emprego, mas quando chega o momento de dificuldade e a jovem decide se separar com o jovem porque já não tem dinheiro, porque estão a passar por dificuldade. Eu já vi muitos casamentos separados por conta dessa situação. Então, dá para perceber que esses casamentos não foram casamentos unidos por Deus. Se os vossos casamentos foram unidos por Deus, a tua esposa aceita passar nas dificuldades em qualquer momento contigo. O seu marido também aceita passar todas as dificuldades contigo em qualquer momento. Eu tenho visto muita coisa na minha vida. Muita coisa que passaram 2019, 2020, 2022. A gente passou muitos momentos sem comer, dormir à fome. Mas a minha esposa, os pais estão muito perto, o distrito de Catandica. Está muito perto, são 150 km daqui, da cidade para o distrito onde estão os pais. Mas ela nunca ousou falar as palavras, dizer que estou a ir em casa dos meus pais, porque aqui estamos a sofrer. Ela sempre é aquela mulher que te fortifica. Meu marido, um dia isso vai passar, nós seremos pessoas. Eu consigo notar que a esposa que eu tenho é uma bênção que eu recebi das orações que eu fiz. Agora, você também deve ser aquele jovem que ama falar com Deus, ama apresentar a Deus suas petições. Verás que Deus vai trazer bênção de mulher para você. Nunca corra, nunca corra. Eu sei que você precisa de uma mulher esta semana, ou este mês, ou dentro desses 2 meses. Mas a resposta de Deus pode atrasar. Então, o que eu penso a você, seja paciente e continua sempre firme. E Deus vai te trazer uma bênção de mulher para você. Salmos 37, versículo 4. Entrega todos os teus caminhos a Deus e Ele fará o desejo do teu coração. O desejo do teu coração é de ter alguém na tua vida. O desejo do teu coração é de ter alguém que seja uma bênção para você. Então Deus vai fazer esse desejo para você. Mas somente precisa você entregar essas petições nas mãos dele. E ele fará o desejo do teu coração. E confia nele. Ele tudo fará para você. É isso. Fica com esse conselho. E o que eu penso? Que se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe com o maior número das pessoas para que assim possamos alcançar muita gente para o nosso canal. Tchau.